O futebol brasileiro está vivendo uma transformação clara. Durante muito tempo, tradição e camisa pesada bastavam para competir. Hoje, isso não é mais suficiente. O cenário mudou completamente. O Flamengo se consolidou como um super elenco através de investimento pesado e elenco estrelado. O Palmeiras construiu um modelo vencedor baseado em planejamento, continuidade e eficiência. Mais recentemente, o Cruzeiro voltou a crescer, reorganizou sua estrutura e começa, novamente, a se posicionar como uma potência nacional. E é exatamente nesse contexto que o Fluminense surge, entendendo que, para não ficar para trás, precisa mudar de patamar. O Fluminense percebeu que o futebol brasileiro entrou definitivamente na era dos super times. Não se trata mais de uma boa campanha isolada ou de um título pontual. Trata-se de competir todos os anos, sustentar desempenho em calendário pesado e montar elencos profundos. E quando a gente observa os movimentos recentes do clube no mercado, fica cada vez mais claro que existe um planejamento mirando especialmente o ano de 2026 como um ponto de consolidação desse novo projeto esportivo. Antes de seguir, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdos como esse para você. Um ponto fundamental para entender esse novo momento do Fluminense passa diretamente pelo Super Mundial. Entre os clubes brasileiros, o Fluminense foi o time melhor posicionado na competição. Isso fez com que fosse também o clube que mais arrecadou financeiramente entre os representantes do Brasil. Essa campanha trouxe visibilidade internacional, prestígio esportivo e, principalmente, uma entrada de dinheiro muito significativa. Uma grana que fortaleceu o caixa do clube e abriu espaço para investimentos mais agressivos no mercado. Esse dinheiro muda completamente o cenário. Com mais poder financeiro, o Fluminense ganha força de negociação, capacidade de convencimento e margem para buscar jogadores que antes pareciam fora da realidade. E é exatamente isso que explica a mudança de postura do clube nas últimas janelas. Talvez o maior problema do Fluminense nas últimas temporadas tenha sido o setor ofensivo. No ano passado, o clube sofreu demais com a falta de um camisa 9 confiável. Everaldo não conseguiu render o esperado. John Kennedy teve uma queda brusca de desempenho e o time sentiu muito a ausência de um atacante decisivo. Em muitos jogos, o Fluminense até criava chances, controlava a partida, mas não tinha quem resolvesse. Esse problema custou pontos, desempenho e resultados importantes. E é justamente por isso que a busca por um centroavante de alto nível virou prioridade absoluta. O Fluminense entendeu que para montar um super time precisa começar pelo ataque. E o nome que surge como grande alvo é o Hulk. Um atacante experiente, forte fisicamente, decisivo, acostumado a jogos grandes e com histórico de gols no futebol brasileiro. A tentativa de contratar Hulk mostra o tamanho da ambição do clube. Não se trata de uma aposta, mas de buscar um jogador pronto, capaz de assumir protagonismo imediato. Hulk seria exatamente o tipo de camisa 9 que o Fluminense não teve no último ano. Um jogador que não precisa de muitas chances para marcar, que chama a responsabilidade e que muda o patamar ofensivo de qualquer equipe. A simples tentativa por um nome desse peso já deixa claro que o Fluminense não está pensando pequeno. Mas o projeto não se limita apenas ao centroavante. O Fluminense também tenta qualificar o setor criativo, e é aí que entra o interesse em Savarino, camisa 10 do Botafogo. Savarino é um jogador técnico, criativo, com capacidade de decidir jogos, atuar entre linhas e organizar o ataque. Um perfil raro no futebol brasileiro atual. Buscar um jogador assim mostra que o Fluminense quer mais do que força e intensidade. Quer qualidade, criatividade e controle de jogo. A possível chegada de Savarino representaria um salto técnico enorme no meio-campo ofensivo. Um camisa 10 capaz de municiar o ataque, controlar o ritmo das partidas e decidir em jogos grandes. Exatamente o tipo de jogador que diferencia times comuns de super times. Além disso, o Fluminense também tentou a contratação de Everton Cebolinha. Um jogador de ponta, rápido, agressivo, com capacidade de desequilíbrio individual e experiência em grandes competições. Mesmo sendo um atleta de um rival direto, o simples interesse já mostra a disposição do Fluminense em fazer movimentos ousados no mercado para elevar o nível do elenco. No meio-campo, outro nome que chamou a atenção foi Fabinho, volante que atuava na Arábia Saudita e tem passagem pelo futebol europeu. Um jogador forte fisicamente, inteligente taticamente e com experiência internacional. Fabinho seria uma peça fundamental para dar equilíbrio, intensidade e segurança ao time, algo essencial para quem quer competir contra elencos profundos como os de Flamengo e Palmeiras. Na defesa, o Fluminense também se movimentou de forma clara. Tentou a repatriação de Nino, zagueiro, capitão e campeão da Libertadores pelo próprio clube, que atualmente atua no Zenit, da Rússia. Trazer Nino de volta seria resgatar liderança, identidade e uma referência dentro de campo. Um jogador que conhece o clube, a torcida e o peso da camisa. Além das tentativas, o Fluminense já concretizou contratações importantes. Uma delas é Guilherme Arana, lateral esquerdo vindo do Atlético Mineiro. Arana é um jogador de alto nível, com experiência internacional, intensidade
qualidade ofensiva e segurança defensiva. Um reforço que eleva imediatamente o nível da equipe e encaixa perfeitamente em um time que quer ser protagonista. Outro nome confirmado é o zagueiro Gemes, destaque do Mirassol, uma contratação que mostra que o Fluminense também olha com atenção para o mercado interno, buscando jogadores que se destacaram e que têm potencial para crescer em um clube maior. Gemes chega como uma peça sólida que pode ganhar espaço e se transformar em ativo importante. Quando a gente junta todas essas movimentações, tentativas e contratações, o desenho fica muito claro. O Fluminense não está apenas reagindo ao mercado, está se posicionando estrategicamente para entrar de vez na disputa entre os super elencos do futebol brasileiro. Esse movimento dialoga diretamente com o que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão fazendo. O Flamengo já opera como super time. O Palmeiras mantém um modelo vencedor. O Cruzeiro voltou a investir pesado e quer reassumir protagonismo. O Fluminense entendeu que para competir nesse cenário, precisa subir o nível agora. Pensar em 2026 é pensar em continuidade, em consolidação e em protagonismo. Um super time não nasce da noite para o dia. Ele é construído com planejamento, investimento e decisões corretas. O Fluminense parece ter aprendido com os erros recentes e agora tenta corrigir problemas estruturais, principalmente no ataque. Nada disso garante títulos automaticamente. O futebol é imprevisível, mas uma coisa é inegável. O Fluminense está pensando grande, está mirando alto e está tentando montar um elenco capaz de competir de verdade no mais alto nível do futebol brasileiro. Esse movimento do Fluminense também precisa ser analisado dentro de um contexto histórico recente do próprio clube. Nos últimos anos, o Fluminense viveu altos e baixos, alternando grandes momentos, como a conquista da Libertadores, com períodos de instabilidade, principalmente em montagem de elenco. Em vários momentos, o time dependia demais de peças específicas, sem reposição à altura, e isso ficava evidente quando o calendário apertava ou quando lesões surgiam. O erro mais claro desse processo foi justamente a falta de profundidade ofensiva. A temporada passada escancarou isso. O Fluminense teve dificuldade para transformar posse de bola e volume de jogo em gols. Everaldo não correspondeu às expectativas, John Kennedy perdeu confiança e o time passou muitos jogos sofrendo para decidir partidas que estavam sob controle. Esse tipo de problema não é compatível com um clube que quer brigar por títulos grandes. Por isso, a busca por Hulk não é apenas uma contratação de impacto midiático. Ela representa uma correção de rota. Hulk é um jogador que entrega números, presença física, liderança e poder de decisão. Um atacante que muda a forma como o adversário se comporta em campo. A simples presença de um camisa 9 desse nível altera a dinâmica do jogo, abre espaços, aumenta a confiança do time e eleva o respeito dos rivais. Da mesma forma, a tentativa por Savarino mostra que o Fluminense entende que não basta ter um centroavante forte se não houver qualidade. Para criar, Savarino oferece algo que faltou em vários momentos recentes: criatividade, pausa, leitura de jogo e capacidade de decidir sem depender apenas da força física. Um camisa 10 desse perfil é peça-chave em qualquer super time. Quando a gente soma Hulk no comando de ataque com Savarino organizando o jogo, o desenho ofensivo do Fluminense muda completamente. O time deixa de ser previsível e passa a ter múltiplas formas de agredir o adversário. Bola aérea, chute de média distância, infiltração, jogada individual e controle de ritmo. Isso é característica de equipes dominantes. As contratações já concretizadas também ajudam a sustentar esse projeto. Guilherme Arana dá ao Fluminense uma lateral esquerda forte, ofensiva e segura, algo essencial em times que querem jogar no campo do adversário. Gemes representa juventude, leitura defensiva e potencial de crescimento, reforçando a ideia de elenco profundo e competitivo. Outro ponto importante é a mentalidade. Super elencos não se constroem apenas com nomes, mas com um ambiente competitivo. Quando um elenco passa a ter jogadores experientes, campeões e líderes, o nível de exigência interna sobe automaticamente. Treinos ficam mais intensos, a cobrança aumenta e o rendimento tende a crescer. O Fluminense parece buscar exatamente isso. O desempenho no Super Mundial também teve impacto psicológico. Mostrar competitividade em um torneio desse nível reforça a confiança do elenco, da diretoria e da torcida. A arrecadação financeira foi importante, mas a mensagem esportiva foi ainda maior. O Fluminense mostrou que pode competir em cenários grandes e agora tenta transformar isso em um projeto contínuo. Pensando em 2026, o clube parece mirar não apenas títulos, mas estabilidade. Um Fluminense capaz de entrar em todas as competições como candidato real, sem depender de campanhas perfeitas ou fatores externos. Um time que impõe respeito desde a escalação até o apito final. Se esse super time vai se confirmar exatamente como o torcedor imagina, ninguém pode garantir. O futebol não permite certezas absolutas, mas os sinais são claros. O Fluminense mudou de postura, mudou de ambição e mudou de discurso. E isso por si só já coloca o clube em um novo patamar. E se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você acha desse possível super time do Fluminense para 2026. Você
Acredita que esse projeto pode colocar o clube no mesmo patamar de Flamengo? Palmeiras e Cruzeiro? A sua opinião é muito importante para o canal.